Deus é amor. A vontade de Deus, segundo a Bíblia, é boa, é perfeita e é agradável. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Muitas pessoas confundem também vontade de Deus com soberania de Deus. A soberania de Deus é uma coisa, a vontade de Deus é outra coisa. Na soberania de Deus, Deus colocou a opção. É Ele quem deu as regras do jogo. E Ele diz, se você desejar viver o que é mal, você viverá o que é mal. Mas se você desejar viver a verdade que existe em Cristo Jesus, existe essa possibilidade para você. A escolha é sua e a minha soberania fez com que eu colocasse essas duas opções para você. O que é mal e a verdade em Cristo Jesus. Isso é soberania de Deus. Agora, a vontade de Deus é que todos possam experimentar do que é bom, perfeito e agradável na verdade, que é Cristo Jesus. Existe diferença entre esses dois assuntos, soberania e vontade. A vontade dele é o que ele deseja que os homens vivam, que é a verdade em Cristo. A soberania é ele teve que estabelecer as regras do jogo. E ele não impede você de jogar da maneira que você quiser. Mas a vontade dele é que você seja um vencedor nesse jogo. E o vencedor nesse jogo chama-se, você vence através de Cristo Jesus. Eu quero falar um pouco sobre a vontade de Deus. Eu quero falar um pouco sobre essa vontade que é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus, você imagine comigo assim, que a vontade de Deus ela se encontra dentro de um círculo. Faça um círculo aí, a sala da sua casa. A vontade de Deus é a sala da sua casa. Nós podemos chamar esse círculo, nós podemos chamar aí a sala da sua casa de justiça. E tudo que é bom, perfeito e agradável encontra-se nesse lugar. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável encontra-se aí na sala da sua casa. Fora do círculo está todas as outras coisas e você não é impedido por Deus de vivê-las. Fora da sala da tua casa, fora desse círculo que nós estamos colocando aqui, fora dessa justiça, existem todas as outras coisas e Deus não impede você de decidir vivê-las. Não é o que Ele deseja para você, mas Ele não impede você de decidir vivê-las. Nós podemos chamar esse círculo de justiça. E a questão é que existe só uma forma, só uma maneira de viver dentro desse círculo. Não existe nenhuma outra forma a não ser através de Jesus Cristo. Porque pense comigo, a vontade de Deus é tão boa que não existe outro ser capaz de imitá-la. A vontade de Deus é tão perfeita que a natureza caída de Adão não consegue se igualar àquilo que é a vontade de Deus, a perfeição da vontade de Deus. A vontade de Deus é tão agradável que a mente humana não consegue compreendê-la. Por isso, não existe possibilidade nenhuma de pessoas afastadas de Deus, que não aceitam a Jesus Cristo, de poderem entrar nesse círculo. Porque fora de Jesus, nós não somos bons o suficiente, nós não somos perfeitos o suficiente, e nós não conseguimos compreender o que é agradável para Deus. Mas existe sim uma solução, existe sim uma forma de entrarmos e podemos usufruir dessa vontade de Deus. Nós podemos entrar nesse círculo através da obra de Jesus Cristo. Deus trouxe solução para podermos viver, usufruir, experimentar a vontade dEle. A solução chama-se Jesus. Em Jesus, nós nos tornamos uma nova criação. Ou seja, nós vamos ler na Bíblia que as coisas antigas já passaram. Nós não somos como aqueles que não têm a possibilidade de entrar nesse círculo, mas nós nos tornamos uma nova criação, boa como Jesus é, perfeita como Jesus é e capaz de aceitar o que é agradável para Deus. Preste atenção, em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia nos diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Aonde nós estamos? Em Cristo. Para nós termos uma nova criação, nós precisamos estar em
Cristo, nós precisamos receber a Cristo, nós precisamos estar em Cristo, assim nos tornamos uma nova criação. As coisas antigas já passaram, tudo aquilo que nos impedia não impede mais, eis que surgiram coisas novas. O que são essas coisas novas? As infinitas possibilidades do que é bom, perfeito e agradável que está na vontade de Deus. E eu quero pegar essa primeira frase do versículo 18, tudo isso provém de Deus. Ou seja, não existe em nós a capacidade de fazermos nada para nos transformarmos numa nova criação. A nossa nova criação foi provida por Deus a nós. Não somos nós que conseguimos fazer qualquer coisa para usufruirmos ou termos o direito de entrarmos dentro daquilo que nós estamos chamando aqui o círculo da vontade de Deus. Isso veio de Deus, a solução para mim e para você, a solução para que nós pudéssemos entrar naquilo que chamamos de justiça, entrar naquilo que chamamos de vontade de Deus, entrar nesse círculo que estamos aqui falando, veio de Deus. Não fomos eu e você que conquistamos esse direito, foi Deus quem nos deu isso. Tudo isso provém de Deus. Você poder se transformar numa natureza boa igual a Cristo, perfeita igual a Cristo, agradável da maneira que você possa receber o que é agradável como Cristo recebe, isso veio de Deus. Ou seja, perceba o seguinte, o pré-requisito para vivermos a vontade de Deus é termos a mesma natureza de Deus. Isso é possível? É sim. É possível termos a mesma natureza de Deus? É sim. Deus é espírito e a sua natureza pode ser espiritual. Se aceitarmos, recebemos, passarmos, entendemos que a solução de Deus é Jesus. É possível eu viver a natureza de Deus se eu me esforçar bastante, ser bonzinho, tentar o máximo para ser como Ele, sempre me perguntando em meus passos, o que faria Jesus? Eu preciso de todas essas coisas para então poder me tornar como Ele? Não. Não. Como diria o nosso pastor, 1000 vezes não. O que nós precisamos compreender é que existe uma solução de Deus. É Deus quem provê, e não somos nós que tentamos ou nós que merecemos aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele proveu para nós. A solução da humanidade, a solução para podermos viver a vontade de Deus, foi o próprio Deus quem nos deu. Não vem de nós, vem de Deus. Não vem de nós, vem de Deus. Em João capítulo 1, versículos 12 ao 13, a Bíblia diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A Bíblia está nos ensinando que aqueles que creram, aqueles que recebem, aqueles que creem em Jesus Cristo, esses se tornam filhos de Deus, esses são gerados por Deus, esses nascem de Deus. E se você nasce de Deus, você tem a natureza do seu Pai, você passa a ter a natureza de Deus em você. E a natureza de Deus chama-se amor, você se torna o próprio amor. Deus, em sua bondade e graça, nos presenteou com a possibilidade de sermos essa nova criação, nascida de Deus. Não nos tornamos uma nova criação porque queremos, desejamos, anelamos, nos esforçamos para isso. Nos tornamos uma nova criação ao aceitarmos, ao crermos em Jesus Cristo. E a partir desse momento em que cremos e aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida como solução de Deus, nós nascemos de Deus. O pré-requisito então para poder viver a vontade de Deus é ter a mesma natureza que Ele. E para termos a mesma natureza que Ele, precisamos aceitar, receber Jesus Cristo. Por isso que nós dizemos, existe sim a possibilidade de você viver
a vontade, de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora pense comigo. Imagine o seguinte, você recebe um passaporte e um visto para você ir para o Japão. Aí você tem o passaporte, você tem o visto, você tem as passagens, você tem tudo resolvido para você poder ir para o Japão. Quando você entra no avião, você chega no Japão, você aluga um carro, você vai dirigir, você abre a porta do que para nós é a porta do motorista, a porta da esquerda do carro, senta no carro, você vai dirigir o carro? Não, porque no Japão eles dirigem do lado direito. Lá tudo é diferente, tudo é do contra. Então você está sentado no carro, você pode entrar no Japão, você tem o direito de estar lá, você assentou no carro, mas você não pode usufruir do carro, porque você não sabe o que significa, você não sabe viver naquele lugar. Então de repente vem um japinha, gente boa, nativo, ele chega lá e ele decide te ajudar, e ele começa a te conduzir. Ele te ensina a sentar no lado direito do carro para dirigir, ele te conduz pelas ruas, ele te leva nos pontos turísticos, ele tira até as fotos para você nos lugares, ele te ajuda, te capacita, te conduz, te ensina, e junto com você ele vai em todos os lugares dando a oportunidade de você experimentar o Japão. Percebe que a capacidade para experimentar o Japão não veio de você, mas foi o japinha, gente boa, o nativo, que te ajudou a circular e andar pelo Japão e experimentar o Japão. Foi os ensinamentos, a condução, foi o auxílio. Ele é quem te capacitou a experimentar o Japão. Mas você acaba experimentando apenas por causa do japinha, gente boa. Não é mesmo? É. Da mesma forma acontece na vontade de Deus. Em Cristo temos o passaporte. Em Cristo nós temos o direito de entrar. Mas quando chegamos lá não sabemos o que é. Quando nós chegamos lá nós queremos usufruir dos pensamentos e do estilo de vida que tínhamos antes de Cristo. Nós não deixamos elas para trás. A Bíblia diz que todas essas coisas ficaram para trás e surgiram coisas novas. Nós queremos usufruir das coisas velhas para viver o novo. E não existe essa possibilidade. É querer sentar no banco da esquerda no carro e dirigir no Japão. Não existe a possibilidade de usarmos a nossa sabedoria antiga, o nosso conhecimento antigo, para nós experimentarmos a vontade de Deus. Então nós chegamos lá e não sabemos o que é. Achamos que se aplicarmos o que aprendemos com a natureza de Adão, vamos aproveitar da vontade de Deus, mas não é assim. É por isso que vem um carinha gente boa, chamado Espírito Santo, um nativo daquele lugar. O Espírito Santo ele se manifesta na vontade de Deus. O Espírito Santo caminha na vontade de Deus. Ele conhece a vontade de Deus. Aliás, quem é que conhece, quem é que sonda, até mesmo o mais profundo de Deus, que não seja o seu Espírito? Ou seja, ele conhece os pensamentos de Deus a nosso respeito. Ele sabe o que Deus quer a nosso respeito. Ele sabe o que Deus tem a nosso respeito. Vem o Espírito Santo, o nativo, e ele te conduz. Ele vem e nos guia, Ele vem e nos capacita a vivermos a vontade de Deus. Agora o que eu estou querendo dizer, nós vamos ler Filipenses 2, do 13 ao 16, que diz o seguinte, e eu vou concluir o que eu quero dizer. Pois é Deus quem efetua em vocês, olha o que ele está dizendo aqui, é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida.
Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Olha o que Paulo está nos ensinando. Se é Ele, Deus, quem efetua e realiza segundo a sua vontade, significa que é Deus quem nos dá a capacidade de vivermos a sua vontade. Ou seja, não fomos nós que conquistamos a nossa posição, o nosso passaporte, a nossa entrada na justiça ou na vontade de Deus. Foi Deus quem proveu. E quando nós estamos na vontade de Deus, não somos nós que fazemos, não somos nós que realizamos a vontade de Deus, mas é Ele quem efetua e realiza a vontade dEle em nós. É Ele quem nos capacita a vivermos a vontade dEle. Assim vivemos os benefícios dessa vontade. Paulo nos ensina que devemos reter firmemente a palavra da vida. O que é isso? É concordar com as instruções do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo testifica, aponta, revela a Jesus Cristo. E em Jesus nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perceba o seguinte: Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E é da bondade de Deus, e a bondade de Deus deseja que todos nós vivamos isso. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E é da bondade de Deus o desejo de que todos nós vivamos isso. Por isso, por sua graça, nos transformou para sermos capazes, coisa que não éramos. Por isso, seu Espírito Santo nos conduz para experimentarmos, coisa que antes seria loucura. Por isso, a única forma de viver a vontade de Deus é abandonar a ideia de que você vai fazer a vontade de Deus. A única forma de você experimentar a vontade de Deus é abandonando a ideia de que você vai fazer a vontade de Deus. Abandone a ideia de que você é capaz de fazer a vontade de Deus. Pare de se perguntar se você está fazendo a vontade de Deus e comece a permitir o Espírito Santo a te conduzir a experimentar a vontade de Deus. Quando você abre mão do seu esforço e aceita, permite o Espírito em você, você vive a vontade de Deus. Quando você aceita que foi Ele que te deu a possibilidade de viver na vontade, quando você aceita que é Ele que te capacita a viver na vontade, quando você aceita que é Ele que te conduz na vontade, aí sim você vai experimentá-la. Aí sim você vai usufruir da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, não vivam como a velha natureza, não vivam como Adão vivia, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aceitar, renovar a sua mente é ter uma metanoia, é deixar de pensar como você pensava antes e começar a pensar de acordo com as coisas novas que Deus tem para você. É você passar a concordar com a verdade de Deus a seu respeito. Aceitar é concordar com uma ideia como se fosse sua. Aceitar, receber, ter a mente transformada é concordar com Deus. É mudar sua mente para pensar como Deus, e até isso é Ele quem te capacita a fazer. Até isso, até a transformação da sua mente, não é você se esforçando, pensando, eu não posso pensar no pecado, eu não posso pensar nas coisas ruins, eu não posso pensar... Não. É Ele revelando a vontade dEle a você, que a sua mente é transformada. É quando Ele se revela e se mostra a você que a sua mente é transformada. Não é tentando abandonar as coisas do passado que você vai viver o que Deus tem para você, mas é aceitando a revelação de Jesus Cristo para você que você vai experimentar as coisas de Deus para você. Nós não temos a capacidade de realizar a vontade de Deus. Tanto é que Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. É Ele quem efetua em nós. Tudo em Deus é dado, tudo de Deus é dado. Ele dá o que é perfeito, Ele te conduz a viver o que é perfeito, é Ele quem te faz perfeito. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E está disponível a todos
os que desejarem através de Cristo Jesus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Está disponível a todos que desejarem através de Cristo Jesus. Queridos, não existe em nós capacidade alguma de fazermos a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina a experimentarmos. A Bíblia nos ensina que para entrarmos na vontade de Deus, Deus nos deu uma solução. Deus nos deu o que era necessário para podermos entrar na vontade. E mesmo para vivermos, é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar. É Ele quem transforma, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos conduz dentro dessa vontade para podermos experimentá-la. Tudo isso é a vontade de Deus para você. Que é boa, perfeita e agradável. E você não faz nada para recebê-la, merecê-la. Você não faz nada de esforço para poder vivê-la. Ele já proveu tudo. Ele já deu tudo o que é necessário para que eu e você pudéssemos usufruir, experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom